Olá pessoal, eu tenho aqui comigo uma pessoa muito especial, o Jules Paniard, o autor de Arcadian Devils, uma obra que eu já mostrei no Otaku PT. Se vocês gostam de Berserk, garanto-vos que vocês vão gostar de Arcadian Devils, e neste Iberanime tenho aqui esta oportunidade espetacular para estar aqui um bocadinho à conversa com o autor. Jules, muito obrigado por esta oportunidade. Olá Helder, tudo bem? Vou-te pedir para tu explicares ao pessoal que não conhece Arcadian Devils, como é que surgiu o projeto, o que é Arcadian Devils? Ok, o Arcadian Devils é uma daquelas histórias em que surgiu de um e-mail de uma carta de amor que eu fiz a uma namorada em 2001 e tornei aquela relação uma coisa tão épica que a meio comecei a criar uma história de fantasia medieval. E depois aquilo rebolou durante anos, esteve na minha cabeça. E quando chegou o Covid, eu sim, pronto, agora é a altura de concretizar este sonho, até porque dentro da própria cabeça, tu sabes, a história foi crescendo, até que eu senti necessidade, isto vai ter que sair agora, não há mais outra hipótese, e o Covid é propício a isso também. Então a ideia é que é um Portugal alternativo, uma espécie de Portugal medieval, proto-celta, que evoluiu sem as religiões que vieram depois. Portanto, muitos dos deuses aqui são baseados mesmo nos deuses celtas ou de religiões que vieram antes, e tem também uma certa estética steampunk medieval, porque a magia há 200 anos que desapareceu. Os fundadores, que eram deuses da magia, foram encarcerados e então a tecnologia teve que voltar ao carvão e a outras coisas, e a nossa história acontece precisamente 200 anos após desaparecer, e há uma criança mistério que nasce na floresta de Ivanling, e a história é quem é esta criança, quem é que a criou e o que é o mundo que está para além da escuridão e das trevas, não é? E quem me viu a fazer a review ao livro viu que eu adorei a construção do mundo de Arcadian Devils. Nota-se que é uma coisa muito cuidada. Aliás, se vocês virem logo no início, eu gosto muito quando os autores mostram o mapa para nós termos a percepção da progressão, por onde é que os personagens estão a passar e por aí fora. E é isso que eu te vou perguntar. Esta concepção do mundo de Arcadian Devils, quanto tempo é que demorou para tu imaginares todo este universo, todo este folclore à volta do Arcadian Devils? Eu penso que isto foi ainda na versão 2001, na tal Carta de Amor. Já havia referências a sítios que existem. É tal coisa, tu às vezes estás tipo, imagina, a falar em inglês e começas a tornar certas cidades num preciosismo inglês, não é? E então eu, em vez de dizer chamusca, dizia Chamask, we came from Chamask, e o nome veio daí. E o que acontece depois é que, à medida que eu ia pesquisando um pouco na história de Portugal, fui encontrando que existiam de facto nomes arcaicos que eu podia voltar a ressuscitar para aqui. E depois isto, comecei a escrever já em 2011 uma série de guiões para um anime que eu acabei por não fazer. Mas esses guiões são a base da banda desenhada, do mangá, e nessa base já existia toda esta, ou seja, eu tive que escrever 1000 anos antes da história começar, para ter a noção como é que o mundo foi criado. Fui buscar algumas influências a religiões que já não existem, a outras mais recentes, e fui também, como disse, fui à gênese dos deuses celtas que estavam na base da natureza, os deuses da fertilidade, aquilo que nos era próximo aqui na Terra e dos povos que cá habitavam. Portanto, o meu objetivo sempre foi ir buscar um lado mitológico, ao mesmo tempo muito português, e depois o outro lado foi contrastar isso com personagens inspirados nos meus amigos. Portanto, ter este lado terreno, físico, e o lado do mito e das coisas, das religiões e das lendas, não é? Uma das coisas que imediatamente quem conhece Arcadian Devils ouviu o meu vídeo, uma coisa que imediatamente salta à vista são os painéis lindíssimos que o Jules desenha. Aquilo é uma arte fantástica. Se vocês gostam dos detalhes intrínsecos do Kentaro Miura, do criador de Berserk, vocês vão adorar. Quanto tempo é que tu demoras a desenhar um painel de Arcadian Devils? Bem, é assim, há aqui painéis que parece que demoraram muito tempo e não demoraram. E há outros painéis que parecem mais rápidos e demoraram tipo, sei lá, 2, 3 dias. Acho que o máximo foi, estes aqui foram relativamente rápidos. Mas este painel aqui, há um painel aqui à direita de todos, em que estou ali a fazer uma espécie de sinopse de 200 anos de história,
é um dos painéis que demorou para aí 3 dias a fazer. Obviamente depois tem um tratamento digital por cima, a mim só me interessa o contorno e o pormenor, mas usámos canetas 0,003 milímetros, muito minucioso, as folhinhas todas, etc, porque eu também pensei isto numa perspectiva de póster, um dia fazer blowouts das imagens para, pronto, para comercializar, para vender, para... Eu acho que estou sempre a pensar nas duas coisas, como é que isto pode ser uma boa spreadsheet da banda desenhada e como é que eu posso criar um póster interessante. E a arte é fantástica, mas uma arte sem uma boa história por trás é sempre complicado. Como é que é? Tens muita dificuldade em passar a tua ideia para o desenho? Como é que funciona isso? Em termos de revisão, que dificuldades é que tu tens? É assim, primeiro eu uso como base a história de 2011, que é o guião para a animação. E o que eu faço é, primeiro eu tenho que ter uma estrutura totalmente polida. Primeiro o esqueleto, que são os alicerces da história, e aquilo tem que fazer sentido, e eu uso muito foreshadowing, para quem conhece Game of Thrones, ou até mesmo o Berserk. Nós sabemos que às vezes um pormenor insignificante no início vai ter uma repercussão brutal, e a minha ideia com o Arcadian Devils foi sempre ter uma estrutura polida, lindíssima, e depois temos os mini arcos, o desenvolvimento dos personagens, em que aí é mais freestyle, e é aí que entra o Fábio Powers, que o Fábio Powers, estamos os dois alinhados na questão da estrutura, tipo, isto tem que estar o mais bonito possível. Eu tenho tendência a extravasar um bocadinho, e é aí que ele me contém e diz às vezes, pá, não vais por aqui, vai por ali, aqui a informação é demasiada, deixa isto para depois, e é o que pronto, tu já viste no primeiro. A minha ideia é tipo, quais são os pontos principais em que a pessoa, depois do primeiro volume, vai sentir, a grande refeição, e o ponto em que a pessoa diz, já estou enfartada, não é? E tem que ser ali o limite para não cansar. E como é que foi esta parte de... Tu imaginaste a tua mente iniciar a publicar, mas entre imaginar e publicar o livro físico, certamente tiveste aí muitos desafios pela frente. Eu posso dizer que o desafio importante é sempre a paginação, o layout, saber quantas páginas é, o estilo de impressão, como qualquer criativo sabe disto. Uma coisa é nós estarmos a ver no monitor do computador como é que a coisa funciona. O primeiro passo, eu posso já dizer, é... Eu quando faço as páginas, eu faço-as sempre em papel, e porque assim consigo ter uma noção mínima de como folheiam o livro, etc. E isso é ótimo, porque fica já com o enquadramento, as quadrias, as vinhetas que vais ter. E teres um meio físico para começar é brutal, porque é esse o meio final do livro. Quando começamos, às vezes, os trabalhos unicamente em digital, temos uma noção falsa da forma e do espaço da página. E depois mandamos à gráfica, vem uma prova, e às vezes a prova não tem nada a ver com as cores que metemos, ou neste caso com as tonalidades, portanto a coisa tem que vir outra vez para trás. E é aí que entra também o Fábio, porque o Fábio nisso foi genial, porque ele tem também uma grande cultura de banda desenhada e dessas coisas, até porque tivemos que simplificar certos textos para a coisa fluir melhor, porque a primeira versão do Arcadian Devils era uma webcomic, não é? E também há outros desafios em transformar uma webcomic, vemos pelo solo leveling e esses, transformar aquilo num meio de livro, não é? Físico. E o Fábio sempre me disse, não, tens que fazer isto isto merece ser impresso, as pessoas merecem ter isto em casa. E no início eu estava um pouco, não estava muito confiante, não é? Mas no final valeu a pena. Eu acho que depois de tanta luta ali com a paginação, com o layout, ver as provas das gráficas, tratar dos registros de autor, essas coisas normais, não é? Que eu dou mesmo muito valor a quem tenha uma editora. Eu chego ao final e tipo, pá, o meu trabalho é só meter bonecos, mas quando é paginar, vocês realmente passam por coisas que nem nos apercebemos, não é? Claro, claro. E tu tens aqui painéis que são autênticas obras de arte. Isto há aqui painéis teus que davam quadros brutalíssimos, mesmo, muito bons. Para o pessoal que nos está a ver, onde é que eles podem apoiar o vosso projeto, o Arcadian Devils? Onde é que eles vos encontram? Onde é que eles te encontram a ti, se te quiserem seguir como artista? Ora, podem seguir no Instagram Jules_Spaniard, que é o nome que está aqui em cima, com um underscore pelo meio, e o Arcadian Devils, que existe tanto no Instagram como no Facebook, e podem também encomendar o livro através dessas redes.
E para o pessoal que já ficou conquistado por Arcadian Devils, o que é que o futuro nos reserva aqui para Arcadian Devils? O futuro reserva-nos que o segundo capítulo, o segundo volume já começou. Podemos até revelar ali o esboço de capa, se vocês quiserem, se estiverem interessados, para o segundo volume. Estamos a tentar, neste caso o primeiro teve 5 capítulos, penso que este vai ter 6 capítulos, porque vamos falar da cidade de Arcadia, que é onde se passa agora a trama do Red, que vai para a Universidade de Arcadia, e por enquanto mais não posso revelar, mas acho que vão adorar, porque vão ver revelações surpreendentes no segundo volume. E pronto, pessoal, eu vou deixar em baixo na descrição do vídeo o link, se vocês quiserem seguir o projeto Arcadian Devils, em baixo na descrição vocês vão encontrar o link para os seguirem. Como habitual, subscrever o nosso canal do YouTube, seguirem o Jules para estarem sempre a par, vocês vão ver que vão adorar a arte dele, e subscrevam o canal. Como habitual, vocês já sabem como é que isto funciona. Tchau!